Todos os dias a gente sai para trabalhar ou para estudar, resolver algo na rua e sabemos que os dias estão cada vez mais difíceis em questão de segurança. Sabemos que são muitas as pessoas que saem e não dão mais notícia e não voltam mais para casa. Algumas tornam-se pessoas desaparecidas, outras até são encontradas, infelizmente, mortas. Com todos esses dados, com todas essas informações, a gente vai ver que a palavra segurança se torna cada vez mais escassa e é algo mais precário nos últimos dias. Mas existe uma segurança que nos protege, que nos guarda, que o salmista vai declarar no Salmos de número 46, e ele vai dar nome a esta segurança. Esta segurança é Deus, e a gente vai falar sobre isso neste momento. Que você possa dar aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, primeiramente ao Espírito Santo que te envia essa mensagem, que me usa para falar com você, que me usa para dizer, olha, eu me lembro de você, eu contemplo a sua mente, o seu coração, eu sei as suas necessidades, eu sei o quanto eu também preciso trabalhar em você e te melhorar para que você se torne cada vez melhor na minha presença. E é por meio dessas palavras, por meio deste canal, por meio desta mensagem que Deus me usa para que todas essas bênçãos de melhorias cheguem em nossas vidas. Hoje a gente vai estar falando sobre alguns versículos aqui do Salmos de número 46, onde o salmista ele vai estar declarando: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, ou bem presente na angústia. Aqui a gente sabe que essa palavra é uma palavra bem corriqueira para quem segue na fé cristã, para quem segue ali na fé, na igreja evangélica, mas a gente, quando vai se aprofundar em cada palavra aqui mencionada, a gente vai aprender que existe aqui declarações, decretos poderosos a favor das nossas vidas, né? Aqui o salmista ele vai dizer: Deus é o nosso refúgio. Aqui a gente vai ver que o salmista ele vai declarar: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Algumas traduções dizem, né, bem presente na hora da angústia. E constantemente são vários os momentos que a gente precisa de um refúgio. E o que é um refúgio? É um esconderijo onde nós podemos nos abrigar para que aquele tempo de adversidade passe, para que aquele tempo de perigo passe, para que aquele tempo de tempestade passe, e assim nós voltemos, né? Venhamos voltar à nossa rotina, a expor, a viver a nossa vida de forma natural. Mas quando não dá para viver a nossa rotina naturalmente, nós precisamos de um lugar de refúgio. E aqui o salmista ele está fazendo uma declaração: Deus é o nosso refúgio. Então, todas as vezes que a gente precisar de um lugar de urgência, sabe aqueles momentos que a gente fala: olha, eu não sei o que vai ser de mim hoje, eu não sei o que vai ser de mim amanhã, depois dessa palavra, depois desse acontecimento, depois dessa situação, eu não sei o que vai ser de mim. Deus está dizendo: corre para a minha presença, se esconda na minha presença, porque a minha presença é refúgio para a tua alma. Quantas são as pessoas que, infelizmente, não recorrem à presença de Deus e procuram se refugiar em lugares que às vezes são mais para armadilhas do que para refúgio. E aqui o salmista está dizendo: Deus é o nosso refúgio.
nós temos que ter cuidado, porque às vezes a gente vai ser ofertado a se acomodar em lugares, e quando eu falo lugares, não necessariamente um lugar físico, mas em posicionamentos, sabe? Às vezes o momento de nós corrermos para Deus é a hora que a gente corre para as bebidas alcoólicas. Às vezes o momento que é para a gente correr para Deus é a hora que a gente recorre aos vícios, seja de drogas, seja de vícios sexuais, sejam os vícios de coisas erradas, né? Coisas que vão, na verdade, nos apressar para o caminho de morte. O proverbista diz assim: há caminhos que parecem ser perfeitos, mas o seu final é morte. E constantemente, todas as vezes que nós precisarmos de um refúgio, Satanás vai estar ali perto para nos apresentar um atalho. Corre para cá, entra aqui, vem que eu vou te dar a direção. Mas que nesta hora, por meio desta palavra, ele está sendo repreendido, ele está sendo desmascarado, porque através da palavra o Senhor está dizendo: não, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, eu sou o teu refúgio. Amém? Então que em todos os momentos de adversidade você possa lembrar: eu tenho um lugar que eu posso me esconder, eu tenho um lugar que eu posso me refugiar, e este lugar não somente eu vou ali ter o escape, mas é um lugar de refúgio, é onde a gente tem que se instalar até que o problema passe, até que a adversidade passe. Então é um lugar que eu também serei cuidado, é um lugar que eu serei alimentado. Já viu aqueles momentos que a gente passa numa prova tão grande, que as pessoas às vezes nos encontram e falam assim: nossa, mas você tá tão diferente, você tá bonito, você tá bonita, sua pele tá boa, o seu cabelo tá bonito, você, né, tá aparentando estar melhor. O que você tá fazendo? Como que você tá se cuidando? Aí você responde: é Deus que tá cuidando de mim. É o alimento espiritual que Ele tem me dado, é a alegria do Espírito Santo que Ele não tem deixado de derramar sobre mim. E assim eu tenho sobrevivido no refúgio. Amém? Então que venhamos a ter em nossas vidas essa convicção, no nosso coração, que Deus é o nosso refúgio. O segundo atributo que Ele vai chamar, né, que Ele vai declarar que Deus é, Ele também é fortaleza. E o que é fortaleza? Constantemente a gente vê filmes históricos, né? Filmes de época, filmes medievais principalmente, e a gente vai ver que as cidades elas eram fortificadas, e a Bíblia também vai narrar situações de batalhas, de guerras, onde muitas das vezes as cidades eram fortificadas, as cidades eram fortalecidas, os muros eram apropriados para guardar a cidade, para que ninguém entrasse e ninguém saísse. Então aqui a gente vê que quem tem Deus como uma muralha de fortificação, de fortaleza, tem livramento, está guardado, de modo que o que não for da autorização passar para dentro, não passará. E também, quando nós estamos guardados, né? Quando Ele é a nossa fortaleza, nós também não precisamos correr, nos desesperar, porque Ele está ali na divisa, no limite. Você não vai se desesperar, você não vai bater cabeça, você não vai ficar para lá e para cá, porque eu sou o limite que me ponho diante de você. Em Isaías vai dizer assim: eis que eu vou diante de ti, endireitando os caminhos tortuosos. Então no momento em que o medo vier, no momento em que a aflição vier, no momento em que a tempestade se apresentar, no momento em que o negócio fica mais difícil, é o momento em que Ele vai se colocar no limite, na divisa, e vai dizer: daqui um passo a mais você não dá, porque sou eu que vou na tua frente. E também quem tentar adentrar a este limite também não vai passar.
E vamos lembrar que Jesus ele vai declarar assim: eu sou a porta. Ele é a porta. E Jesus mesmo diz que o ladrão, quando ele vem, ele não vem pela porta. Ele vem para roubar, né? Ele vem de outras maneiras. Então a gente vê aqui que o nosso Deus, ele não é só a porta, mas ele também é a fortaleza. Então ele é aquele que tapa todas as brechas. Ele é aquele que tapa todas as lacunas, as possibilidades que o inimigo tenta se infiltrar. Ele é aquele que se coloca no meio da divisa e diz: aqui você não passa. Amém? Então que você possa entender que você está guardado, que você está sendo cuidado e que em volta de você há uma fortaleza a te sustentar. Aqui ele também continua dizendo algo interessante. Portanto, não temeremos. No versículo 1 ainda diz assim: bem presente na hora, né, na angústia. Então que venhamos entender que nos momentos mais difíceis, como esses que eu já mencionei aqui nesta palavra, você possa receber essa palavra, que Deus ele é aquele que se apresenta como refúgio, como fortaleza, que você não está sozinho. Você não está sozinha, você não está desamparado e nem desamparada. Há um Deus que você pode correr para diante da sua presença e ele se manifestará como segurança na sua vida. Agora sim, no versículo 2 diz assim: portanto, não temeremos. Você pode nessa hora declarar: eu não vou temer? Depois dessa palavra, eu não vou temer, porque eu sei que eu tenho um Deus que é meu refúgio, que é a minha fortaleza. Aí diz assim: ainda que a terra se mude. Então aqui está falando de mudanças mesmo, de coisas que vêm muitas das vezes para nos trazer pavor, de coisas que vêm para nos trazer preocupação. Já viu quando tá tudo no lugar e do nada as coisas começam a sair do lugar? E aí é a hora que a gente, né, o nosso coração ele treme, porque antes, né, a casa estava arrumadinha, antes estava tudo no seu devido lugar, antes estava tudo na sua devida posição, mas há momentos em que nós vamos nos deparar com tudo saindo do lugar. Então aqui, ainda que a terra se mude, ou seja, ainda que tudo saia do lugar, não temeremos. Então, eu não sei o que você está passando por esses dias. Talvez você está aí sofrendo mudanças bruscas. Talvez você está aí sofrendo mudanças assim que você nunca pensou, sabe? Pessoas que às vezes estão vivendo o luto, estão perdendo pessoas, gerações estão passando e você está vendo diante dos seus olhos essa mudança acontecer. Às vezes alguém que possa estar vivendo aí um divórcio, às vezes alguém que possa estar vivendo um abandono, às vezes alguém que foi colocado para fora de casa, às vezes alguém que foi despedido do trabalho. Não sei qual é o tipo de situação que você está passando em quesito de mudança, mas aqui a palavra, o salmista vai dizer: ainda que a terra se mude, não temeremos. Aleluia. Ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Então agora está falando não só de mudança, mas está falando também de, vamos dizer, de locomoção, de coisas que antes estava perto e agora está longe, de recursos que a gente tinha e agora não tem mais. Eu entendo assim, sabe? De coisas que estavam ao nosso alcance e agora já não está mais. Porque antes foi falado de mudança e agora está dizendo de transportar. Antes a gente tinha acesso, antes às vezes a gente tinha dinheiro, antes às vezes a gente tinha condições, antes às vezes a gente tinha uma ajuda, antes às vezes tinha alguém ali para nos amparar, mas agora não tem mais. Mas o céu está dizendo: não temas, porque ainda que tudo isso aconteça, ainda que quem estava perto foi embora, te deixou, ainda que as águas rujam e se perturbem
E agora eu vejo aqui, né, uma bravura, uma força, uma fúria mesmo contrária, porque geralmente é assim, tudo de uma vez. É perseguição, são coisas que mudam, são recursos que se acabam, mas aqui o salmista ele continua dizendo: ainda que as águas se rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, né? Ele vem declarando: o Senhor estará comigo, o Senhor estará conosco. Então que você possa ter essa verdade na sua vida. Você tem um Deus que não abandona, um Deus de aliança, um Deus de promessas. E Ele te lembra nessa hora: eu te chamei para algo, eu tenho um propósito na tua vida, eu te sustento todos os dias. A cada manhã minha misericórdia se renova. Hoje eu uso esta palavra para te lembrar que tudo que eu te prometi está de pé. Cada promessa, cada projeto, tudo que eu designei para a tua história continua vivo. Está escrito, está designado. Assim como o dia de você nascer, o dia de você morrer, o dia de você conquistar também está escrito. O dia de você também soltar também está escrito. O dia de você se doar está escrito, mas o dia de alguém estender a mão para te levantar também está escrito. A Bíblia diz que até o ímpio ele fez para um propósito, que é para o dia do castigo. Então que venhamos entender que nós fomos gerados, criados para um propósito na qual já está designado no coração de Deus. E o profeta Isaías vai declarar que o Senhor vai dizer assim: eis que o teu nome está gravado na palma da minha mão. Então quando a gente escreve algo na palma da mão é o que a gente não venha esquecer. E o Senhor está dizendo para o seu povo nessa hora, para você que escuta essa mensagem: eu não me esqueci de você. Não tem te faltado nada. Não tem te faltado nada. Eu sou a tua provisão, eu sou o teu socorro, eu sou a tua alegria. Eu sou o teu Deus. Para mulheres sozinhas, Isaías vai dizer: eu sou o teu marido. O Senhor vai dizer: eu sou o teu marido. Para pessoas que não têm pai, não têm mãe, Ele diz: eu sou o teu pai. Aleluia. Aí tem gente que fala assim: mas a minha mãe me abandonou. Ele vai dizer assim na sua palavra: ainda pode até uma mãe se esquecer de um filho, todavia eu não me esquecerei de ti. Então não acredite nessas palavras, nessas feridas que tentaram te causar, mas creia na palavra de Deus sobre a sua vida. Corre para esse lugar de refúgio. Corre para a presença de Deus. Se esconda na sua fortaleza. Entenda que entre você e o mal há uma barreira de limite, há uma fortaleza que mantém vocês, né, ali, você em segurança contra todo o mal que vem contra a sua vida. Então, em nome de Jesus, que você possa ficar com essa palavra. Creia que Deus ele tem permanecido fiel, permanecerá, porque assim Ele é imutável, Ele é verdadeiro no que fala, no que promete, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Muito obrigado sempre pela sua companhia, muito obrigado por ouvir, obrigado por estar aqui sempre comentando, deixando o seu link, deixando sua curtida, melhor dizendo. E eu gostaria muito que você mandasse este link, agora sim, né? Que você mandasse este link deste vídeo para outras pessoas que precisam ouvir essa palavra. Tem pessoas que talvez estão ali, vivendo a última gota de fé, mas hoje essa fé dessa pessoa irá transbordar, porque você vai ser um agente de esperança para esta vida. Lembrou de alguém agora? Tenho certeza que é o Espírito Santo colocando na tua mente para te usar. Encaminhe para 5, 10, 15. Quanto mais pessoas você encaminhar, serão mais pessoas restauradas e ministradas por meio desta palavra. Que o céu possa te recompensar. Que Deus possa te abençoar. Continue orando pelo irmão Israel. Continue orando pela minha casa, pela minha família. E que Deus nos abençoe neste dia.
Fique na santa paz de Deus e mais uma vez obrigado sempre pela sua companhia e até a próxima.